Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Hoje temos como convidada especial a Diana Soler, que nos trouxe o T de Trump, e o Alberto Cunha e o Bernardo Valente trouxeram-nos o X de Xi Jinping. Bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Hoje tenho comigo a Diana Soler, além dos nossos participantes permanentes Alberto Cunha e Bernardo Valente. A Diana Soler é uma especialista em assuntos internacionais e que nós temos todo o gosto de receber aqui connosco. Bem-vinda. Bem-vinda, Diana. E a Diana trouxe-nos o primeiro tema que nós vamos discutir hoje aqui no ABC do Mundo, que é um tema bastante rico para discussão, e que é o T de Trump. E Diana, diz-nos então porque é que trouxe este tema tão interessante para nós discutirmos aqui. Olá a todos, muito obrigada por me receberem, é um gosto. Eu trouxe este tema por dois motivos. Um é muito pessoal e egoísta. Os Estados Unidos são o meu tema de estudo há muitos anos atrás, mas também me parece que, tendo em conta que é o meu tema de estudo, é aquele a que eu posso dar um contributo maior, digamos assim, e mais abrangente. E em segundo lugar, porque de facto, quer a política interna, quer a política externa americana tem sofrido alterações tão significativas, que eu acho que é preciso conversar sobre elas. E, portanto, eu achei que, quer nós queiramos, quer não, e eu sei que o Bernardo também gosta muito destes temas dos Estados Unidos, também é o tema que ele mais gosta, penso eu, e, portanto, acho que é um tema que temos que verdadeiramente discutir, e discutir até, se me permitem uma pequena liberdade, tem um bocadinho da perspectiva europeia, não é? Porque de repente a Europa, por causa de Trump, por causa destes novos Estados Unidos, que não são apenas de Trump, são também da administração que o acompanha, porque há uma diferença significativa entre o Trump do primeiro e do segundo mandato, não é? Isso é uma das coisas que eu acho que vale a pena conversar um bocadinho. Coloca desafios à Europa, que são desafios completamente inéditos, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não é? E, portanto, eu achei que este podia ser um tema que, por um lado, nos entusiasma a todos enquanto investigadores, enquanto pessoas que se interessam verdadeiramente por estes assuntos, mas, por outro lado, porque me parece que é efetivamente um assunto premente que eu acho, enfim, posso estar enganada, mas que acho que muito dificilmente será um tema que se irá embora depois de Trump, não é? E por vários motivos, mesmo que Trump não enfim, saia no fim deste mandato, que não é absolutamente evidente, Trump já tem uma escola, já tem uma escola não só, ou melhor que isto, há uma escola de pensamento, ou algumas escolas de pensamento juntas, que estão por trás daquilo que Trump faz agora, e isso também existe em duas vias na Europa. Parte das pessoas que influenciam Trump, por exemplo, ou que influenciam o grupo de Trump, são húngaras e têm relações muito fortes com os Estados Unidos já há muitos anos para desenvolver esta agenda comum. E depois, segundo a estratégia de segurança nacional, há uma vontade de Trump de exportar não a democracia, como era costume acontecer relativamente aos Estados Unidos, que era uma ideia que eu, que sou uma democrata convicta, já achava péssima, porque acho que tudo o que seja exportar regimes bons ou maus é sempre péssima ideia da perspectiva política, porque é isso que a história nos mostra verdadeiramente. Demorámos a aprender essa lição. Demorámos, evidentemente, e pelos vistos não só demorámos, como não a aprendemos. Porque continuamos a ter uma série de Estados no mundo que continuam a achar que exportar a democracia liberal, a democracia iliberal, o pós-liberalismo, o que quer que seja que esteja na mente destas pessoas, continua a ser uma boa ideia, não é?
E por todas estas razões, eu acho que há aqui temas que normalmente não se falam e que são temas absolutamente fundamentais para nós percebermos não só o mundo de hoje, mas o mundo que vamos viver nos próximos anos, talvez até nas próximas décadas. Eu ia fazer uma primeira pergunta exatamente sobre isto, Diana. Nós já ouvimos falar nos últimos tempos da doutrina Monroe, que é uma aplicação nova da antiga doutrina Monroe. Já ouvimos Trump a defender claramente os interesses económicos para o ataque na Venezuela e a deposição de Nicolás Maduro. Sabemos aquilo que está a acontecer na Groenlândia. E sabemos, como a Diana estava a dizer, que há um pós-Donald Trump que também vai ficar muito depois da pessoa. Este mundo pós-Trump é um mundo em que todos nós vamos ter de viver, independentemente de Trump ser líder ou não nos Estados Unidos? Acho que sim, por vários motivos. O primeiro motivo é que os putativos candidatos republicanos à presidência da República são precisamente as duas figuras-chave do gabinete de Donald Trump, portanto J.D. Vance por um lado e Marco Rubio por outro. J.D. Vance é muito mais radical do que Marco Rubio, mas Marco Rubio, não sendo tão radical, traz consigo os velhos hábitos da expansão da democracia. Marco Rubio, da minha perspectiva, naquela administração, é uma espécie de um alien, não condiz com ninguém, mas aprendeu muito depressa a usar as regras agressivas que vieram de Donald Trump e da sua equipa para levar também os seus objetivos avante, não é? Portanto, temos uma América supremacista que não quer deixar a China transformar-se numa superpotência, nem regional se possível, e temos um conjunto de novas políticas que podem ser usadas para travar esse crescimento chinês. E essas políticas são, da minha perspectiva, todas elas demasiado agressivas. E, portanto, por um lado, para não perder, porque temos do lado republicano, vai ser muito difícil aparecer um conservador liberal nas próximas primárias. Essa é a primeira questão. Do lado democrata, há uma ideia que eu defendo há muitos anos, não porque eu seja um gênio, mas porque é fruto das minhas muitas leituras e de ter vivido uma série de anos nos Estados Unidos, que está relacionado com eu achar que desde os anos 90, com um crescimento muito exponencial, muito grande em 2010, nos anos 2010, há à direita e à esquerda franjas que vão aumentando e que se vão tornando maioritárias à medida que o tempo passa, e essas franjas extremistas à direita e à esquerda têm-se vindo a alimentar uma à outra num crescendo, não é? E o que é que nós vemos agora? Vemos que do lado democrata também não há uma expectativa profunda de ter um candidato liberal moderado tradicional. A expectativa é que os candidatos à esquerda sejam candidatos mais parecidos, digamos assim, com Mondani do que com Biden, por exemplo. E um Gavin Newsom, talvez. Eu acho que como toda a gente sabe, não é? Os candidatos presidenciais escolhem sempre primárias. A tendência, da minha perspectiva, é que cada vez mais quem se mobiliza para votar nas primárias seja um eleitorado mais radicalizado, portanto mais ativista, e que os liberais tradicionais encolham um bocadinho os ombros porque eles próprios não estão a gostar da forma como o partido deles está a evoluir, mas também não veem propriamente como contrariar isso. E porquê é que eu digo isto? Bem, por um lado, para aquilo que eu já disse, quer dizer, porque nas primárias quem tende a votar, até mais do que nas presidenciais, são os ativistas, digamos assim. E os ativistas normalmente estão ligados mais às franjas radicais. E, por outro lado, porque para defrontar um Vance, um Rubio ou alguém as pessoas intuitivamente escolhem alguém com o mesmo tipo de agressividade, com o mesmo tipo de postura radical, digamos assim.
E por isso é que muitas vezes o radicalismo, quando entra em loop, como é a situação dos Estados Unidos, e se entra numa fase de polarização muito grande, não é? O risco é de eleição em eleição que a polarização aumente, que o radicalismo dos dois lados aumente. E, portanto, mesmo que o Partido Democrata ganhe as intercalares e tente parar tudo o que Trump está a fazer e venha a ganhar as presidenciais, a minha expectativa, eu não posso ver o futuro, evidentemente, mas a minha expectativa é que do outro lado venha uma candidatura que continue a ajudar à radicalização da candidatura republicana. E mais, se uma série de mecanismos que estão a ser usados agora por Trump forem efetivamente legitimados dentro dos Estados Unidos, podem se tornar normais. E, portanto, uma candidatura de esquerda, que até tende a ser isolacionista na sua perspectiva radical, pode ter a tentação de inverter aquilo que Trump fez com os mesmos meios com que Trump usou. E, portanto, esta é a minha perspectiva de porque é que este assunto é tão importante. Obrigado, Diana. Eu ia aqui introduzir a discussão também e fazer uma pergunta ao Bernardo, que esta perspectiva de que pode haver uma resposta esquerdista que vai refazer todas as alterações de Trump tem sido exatamente uma das justificações internas de muitas pessoas do Partido Republicano e da direita americana para fazer isto já antes. Ou seja, preventivamente vamos evitar que haja depois uma regressão nas nossas crenças e etc. Nós estamos ou não nós não enquanto eleitores, obviamente, mas enquanto observadores estamos ou não reféns de um sistema que potencialmente no pós-Trump vai eleger este tipo de candidatos também muito radicalizados, ou o movimento, ao contrário do que se calhar nós pensamos neste momento, está tão baseado na figura de Donald Trump que morrerá em grande medida quando essa figura desaparecer e for substituída por J.D. Vance e por Marco Rubio e outros partidos assim. Não acho nada que o trumpismo morra com o Trump. Aliás, até acho que o Trump, muitas vezes, dentro desta administração, é a pessoa que menos decide. No sentido é que, no plano retórico e narrativo, sim, é o que tem mais impacto, mediatismo, influência para os outros países e para quem está a consumir a retórica de fora, da parte de fora. No entanto, lá dentro, temos Marco Rubio, que é claramente a pessoa mais competente, temos J.D. Vance, que é claramente a pessoa mais radical, e o problema é que... Stephen Miller também tem muita influência. Stephen Miller... Que também é radicalíssimo, não é? O Witkoff, como tinha Stone no seu primeiro mandato. Agora, a verdade é que todas estas pessoas, se repararmos, são sempre as mesmas. Estamos a falar de 5, 6 pessoas que são pau para toda a obra. Foram para a Ucrânia, foram para a questão de Gaza, foram agora para a questão do Irão. Marco Rubio tem ali uma natureza, ou pelo menos uma familiaridade com aquele eleitorado da América do Sul, também agora, claro, que estará muito presente na questão da Venezuela, e aliás, esta questão da Venezuela será uma liderança partilhada, que ainda não se percebeu bem como, mas a verdade é que a ideia do trumpismo é esta, é que primeiro age-se e depois logo se vê, é o gunboat diplomacy. Portanto, quando assim é, acho que estarmos a focar-nos apenas e só na pessoa de Trump é um erro, porque J.D. Vance, por exemplo, se chegar ao poder, será muito, muito pior. E aí não estaremos a falar de uma doutrina de on-road, estaremos a falar de um expansionismo que chegará eventualmente à Europa. Ou seja, vai materializar aquilo que foi escrito agora naquele memorando ou naquela estratégia de segurança. Por outro lado, isto que a Diana estava a dizer faz todo o sentido, que é, parece que as duas franjas estão tão polarizadas neste momento que é sintomático de um falhanço do próprio regime político americano e do sistema político americano. Portanto, agora falta um terceiro partido que não existe. Porque há um espaço central que não está a ser ocupado por ninguém. E esse espaço central começou a ser erudido de alguma forma por uma grande rejeição do eleitorado que não votou em Obama, relativamente a Obama. Obama, apesar de não ser um extremista, e parece-me que estava longe disso, não diria que é pela sua personalidade, mas diria por tudo aquilo que representava quando chegou ao poder, pela mudança de paradigma que era também por ser o primeiro presidente negro. Isso é importante dizer. Por ser o primeiro presidente negro. Não, lá está, estávamos a falar aqui, desculpem lá ter interrompido, mas estávamos aqui a falar em off é sobre o politicamente correto, que é um dos problemas da esquerda norte-americana e que foi um dos problemas que levou a esquerda norte-americana a estar onde está. Mas nós não podemos, eu acho que cada vez mais a minha mensagem publicamente é: nós não podemos ter medo das palavras. O que levou à oposição,
eu acho que o Barack Obama, para o Partido Democrata daquela altura, era efetivamente um presidente de esquerda mais dura do que aquilo que nós estávamos habituados a ter nos Estados Unidos. Mas a principal razão, porque se foram desenvolvendo ou porque se empoderaram, eu acho que os movimentos já havia, mas que se tornaram maiores e mais fortes, foi por Obama ser negro. E nós não devemos ter medo de dizer isto. Sim. Não é? Corporizava o progressismo até nesse sentido, não é? Claro, Corporizava principalmente o nesse progressismo sentido. até nesse sentido. Não, eu acho que ainda é mais profundo do que isso. A América é endemicamente racista. Quer nós gostemos, quer não gostemos, e eu não me importo quer dizer, é público que eu vivi nos Estados Unidos da América, que é um país de que eu gosto imenso. Mas, como todos os países que nós conhecemos bem os defeitos e as virtudes. E o problema central dos Estados Unidos da América está sempre na questão da raça. Quer nós gostemos, quer não. E as narrativas, quer à esquerda, quer à direita, que levaram aos radicalismos de hoje, são narrativas racistas para um lado e para o outro. Ou seja, as narrativas da direita são narrativas anti-woke, não é? São guerras culturais assumidas, e as da esquerda são de uma agenda identitária absolutamente radical, em que os brancos têm que sair do poder, nem que seja à força, não é? E, portanto, vamos ver as coisas como elas são, não é? A razão que levou os Estados Unidos de Obama a tornarem-se ainda mais radicais foi porque Obama era negro. Sim. Não tem mal dizer isto porque é não, verdade. É verdade. Eu estava aqui a fugir e a tentar circundar esse aspecto. Não, eu acho que nós podemos dizer tudo. Isto é uma coisa que eu tenho trazido muito. Eu acho que nós podemos dizer tudo com educação e com urbanidade. Eu acho que tudo pode ser dito, mesmo as verdades mais difíceis. E esta é uma verdade difícil. Mas não é? O facto de ser difícil não quer dizer que ela não exista. E por isso temos que falar dela, acho eu. E só para concluir, Bernardo. E acho que é também por isso que, pelo facto de ser negro, que também Obama agora é metido no mesmo pacote que Alexandre Ocasio-Cortez, que Bernie Sanders, que não é um político do mesmo estilo, nem nunca foi. Só que lá está, para esta direita muito polarizada, acreditam que tudo o que é esquerda, que é um fenómeno que vemos, aliás, em todo o mundo, não é um fenómeno apenas dos Estados Unidos. Tudo o que é esquerda, ou tudo o que é mais à esquerda do que a extrema-direita ou do que esta direita securitária, de repente é conotado como esquerdalhado em Portugal, não é? Nos Estados Unidos terá outro termo. E parece-me que depois o que é que acontece? Temos a reação à eleição de Obama, que é depois a eleição de Donald Trump. No entanto, Donald Trump do primeiro mandato, como a Diana estava a dizer, é muito diferente deste Donald Trump do segundo mandato, e a questão da Groenlândia acho que vem enfatizar exatamente isso mesmo. Donald Trump no primeiro mandato fala daquilo assim de forma muito ao de leve e dizia que realmente até do ponto de vista económico e securitário até era interessante termos ali alguma presença na Groenlândia. E agora vem falar de a possibilidade de anexação. Portanto, vemos que há um Donald Trump muito extremado, porque é também um Donald Trump que agora tem menos tempo mesmo de vida, um Donald Trump que quer ficar na história por alguma razão, e essa razão é o tal expansionismo americano, quer tornar a América grande novamente, que foi o que sempre foi o seu corolário, como agora se diz muito. E o que percebemos é que esta reação de Trump pós-Obama trouxe também uma reação do outro espectro político, em que elegem Biden porque era um mal menor, a certo ponto, só que agora isso já não é uma solução. E a solução passará... E há políticos americanos, tal e qual como Gavin Newsom, que já perceberam que essa não é a solução. Portanto, quanto mais extremarem o seu discurso, mais fácil fica terem alguma representação dentro do Partido Democrata. O Gavin Newsom, acho que neste momento, pelo menos nos Estados Unidos e até se calhar no mundo, parece-me que é o único que combate já as fake news do Trump, a desinformação do Trump, com desinformação e populismo do outro lado. Gavin Newsom no Twitter é muito parecido com o Trump no Truth Social. A partir da conta de governador da Califórnia, que é o cargo dele. Tudo isto é bizarro. Combate no mesmo campo, não é? Ou seja, usa o mesmo... Não é o mesmo campo, é o mesmo... São os mesmos instrumentos. Sim, exatamente. Usar as mesmas armas, porque ele usa o mesmo tipo de ironia, o mesmo tipo de interpelação ao eleitorado, etc. O que temos a aprender, e tendo em conta que este fenómeno passará para a Europa, certamente, o que temos a aprender é que esta ideia, e aqui aprender partidos de esquerda, moderados, centristas, liberais, no fundo, ou seja, que não sejam revisionistas e liberais como aquele que Trump é e os outros movimentos de extrema-direita. O que temos a aprender é como é que se combate esta narrativa da desinformação. Se calhar é mesmo perdendo esse amor à verdade. À verdade como pedra basilar daquilo que é o espírito democrático.
Porque se continuarmos a trabalhar na verdade, a defender a verdade, e depois a desinformação é espalhada por todos estes canais, e às vezes canais institucionais, como neste caso Gavin Newsom também faz, de repente estamos aqui presos a uma superioridade moral, que é a nossa verdade, mas depois tudo o resto vai-se esvaindo, e tudo o resto são os instrumentos democráticos, as instituições que garantem que tudo isto funciona e que podemos estar aqui a trabalhar para a verdade. Portanto, se perdermos o amor à verdade, se, tal e qual como Gavin Newsom faz, tivermos uma pontinha de populismo, que não faz mal nenhum, e aliás acho que começa a haver alguns políticos que têm essa pontinha de populismo, mas do outro lado está-se apenas a combater com as mesmas armas, porque se não se combater com as mesmas armas, com esta estratégia de segurança, os partidos que Putin apoia são os mesmos que Trump apoia dentro da Europa. Absolutamente. E portanto, de repente, estamos numa luta desigual, não só do ponto de vista da verdade, mas também do ponto de vista mesmo financeiro e de recursos. Mas eu aí, Bernardo, tenho que dizer uma coisa. Percebo que seja controverso, mas também é para estimular o debate. Mas ainda bem, quer dizer, nós temos todos... Mas isto é o pluralismo, não é? Que é, para mim, a ideia mais bonita e mais importante que saiu do iluminismo e do liberalismo. Certo. Portanto, eu vou continuar a lutar pelo pluralismo e por estar a debater com pessoas que têm ideias diferentes das minhas. Eu e o Alberto, por exemplo, debatemos muitas vezes e não concordamos. E continuamos a ser amigos e a gostar de debater um com o outro. Bastante. Não é? É verdade. Quer dizer, estas coisas... Eu aí, por exemplo, tenho uma discordância de fundo contigo. Eu acho que defender a verdade é fundamental. Depois até posso. Eu não sei se estou preparada para isso ainda. E como veem, eu estou a falar convosco com a maior das sinceridades e das humildades, não é? Eu não sei se estou preparada ainda para esses lados mais populistas da coisa, que eu sou uma pessoa, quer dizer, tranquila de feitio. Mas eu acho que a partir do momento em que nós acharmos que a verdade é despecienda, que não é o nosso maior instrumento para fazer política, estamos a cair naquilo que as pessoas que eu considero as minhas adversárias políticas querem que eu caia. Ou seja, se a verdade não for o meu instrumento, e eu posso gritar, e posso fazer cartazes, e posso aprender a falar para as redes sociais e a fazer tudo e mais alguma coisa, mas eu tenho que dizer a verdade, porque as pessoas merecem a verdade. E a partir do momento em que nós deixarmos a verdade, o pluralismo, o debate com princípios centrais, vamos ser nós também a ajudar a destruir essas instituições. Mas aí Alberto, estamos a partir... eu ia introduzir o Alberto claro. nesta discussão que ele ainda não falou. Ia fazer duas perguntas em vários sentidos. Primeiro, nós falámos aqui muito da Groenlândia no nosso último episódio, estivemos centrados nisso. Primeiro, se depois daquilo que a Diana disse e que o Bernardo disse, se nós podemos quase tirar a conclusão que na verdade é Donald Trump que evitou que houvesse uma invasão da Groenlândia até este momento, porque se calhar é o menos radicalizado. A resposta é não, mas podemos ir mais profundamente. Sim, podes ir mais profundamente e depois ia também introduzir-te nesta questão da política interna e como isso se reflete também fora dos Estados Unidos, este radicalismo, porque Obama surge quase como uma reação alérgica a George W. Bush e àquela administração. Depois Trump na primeira vez surge como uma reação alérgica a Obama. Qual é que vai ser a próxima reação alérgica agora ao pós-trumpismo? Muito bem. Então, o primeiro ponto eu gostava de trazer aqui para a questão da Groenlândia, para sair da falanização. Estou farto de falar da personalidade do Trump e dos tweets, e já falaram muito bem aqui sobre as dinâmicas pessoais que são muito importantes na administração. Queria falar em dois aspectos estruturais que, na minha opinião, não justificam, mas explicam a racionalidade, ou alguma racionalidade na política externa dos Estados Unidos, e que se agravaram, do nosso ponto de vista europeu, do primeiro para o segundo mandato. O primeiro é o uso da assimetria que existe entre os Estados Unidos, tanto no campo energético como no campo dos mercados financeiros, tanto a troca de bens e troca de serviços. Os Estados Unidos têm tido uma revolução energética nos últimos 20 ou 30 anos. A energia é o ponto fraco das grandes potências, tanto a China como os Estados Unidos, a dependência de energia. E é sempre uma ansiedade dos Estados Unidos, nomeadamente desde os choques dos anos 70, e Nixon, que foi, e eu defendo aqui, voltarei a dizer, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos em termos de política externa, foi um presidente que fez muita da sua política por causa da ansiedade que foi criada pelas crises dos anos 70. A própria aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que é uma das principais alianças, o nervosismo dos Estados Unidos com o Irão,
parte, embora não toda, com sede da obsessão com a Venezuela, tem a ver com esta obsessão da energia. Qual foi a revolução da energia? São duas e isto justifica parte do racional da administração Trump. Primeiro, os Estados Unidos têm vindo a produzir cada vez mais energia. E têm sido políticas não só dos democratas, dos republicanos. Isso significa que os Estados Unidos hoje têm mais margem de manobra para mais flexibilidade, têm menos ansiedade em relação a dependências energéticas. E em segundo lugar, e o que é interessante, principalmente neste segundo mandato, a ansiedade da presidência pela energia apenas aumentou. Esta presidência é obcecada pela ideia da energia e de obter, digamos, energia e minérios, as famosas terras raras que já falámos muitas vezes, para o futuro. Porque aqui não é energia apenas que nós estamos habituados, é também a energia e os materiais para os semicondutores. Este é um primeiro ponto. A questão das assimetrias, eu lembro-me que falei aqui, vou ser mais sintético, uma vez de um estudo do Elkan que eu falei, que fazia uma análise muito, muito interessante, fazia uma análise, uma das poucas que eu vi, tentava analisar se havia racionalidade nas tarifas do Trump. E analisaram os Estados Unidos, a China e a União Europeia. E o que eles chegaram à conclusão é que, tendo em conta a forma assimétrica como funciona, a curto prazo as tarifas são racionais. Porquê? Porque os Estados Unidos perdem menos que os outros. Ora, se nós passarmos de uma lógica, e isto é encapsulado nesta... Encapsulado, não sei se isto é uma palavra. Nesta política externa, em português, esta administração americana, e tem a ver com a política interna, que é o segundo ponto, e respondendo à tua pergunta, não vê as relações internacionais como win-win. Vê como eu ganho para alguém perder. Ora, isto coaduna-se perfeitamente com esta questão das tarifas, porque se eu vejo que se houver um comércio que é menos livre, mesmo que isso, e nós falamos aqui, que isso vai pôr em causa, a hegemonia dos Estados Unidos, ou já está a pôr em causa a hegemonia dos Estados Unidos, se eu acreditar que eu ganho quando os outros perdem e os outros estão mais dependentes do que eu, as tarifas é uma coisa perfeitamente racional. Mas não são apenas por questões externas. Agora vamos à questão interna. Nós debatemos há pouco tempo sobre um livro do Fukuyama, Identidades. Sim. E eu tinha uma discordância na altura de várias pessoas, incluindo a Diana, e vou fazer o meu ponto aqui. O ponto do Fukuyama é esta questão das identidades, e tanto o Bernardo como a Diana já falaram disso, mas... Sim, mas o livro, também para enquadrar, o livro é muito sobre este assunto. É muito sobre este assunto. A falar, não é? Exatamente. É como a identidade se tornou uma arma política dos dois lados da barricada, não é? Absolutamente, absolutamente. Esta parte da identidade que foi falada aqui é verdade, e o Partido Democrata esqueceu que a maioria dos pobres ou das pessoas que se sentem pobres nos Estados Unidos são brancas ainda. E esquecendo essas pessoas que estão na ruralidade ou que estão aquilo que nós chamamos de Rust Belt, que eu agora não sei traduzir para português, mas que são os estados... Cintura da ferrugem. Cintura da ferrugem. Gosto desta expressão. Que deram a vitória a Donald Trump em 2016 e que o Partido Democrata precisa absolutamente, são pessoas que votaram nos democratas durante 40 anos, os democratas esqueceram essa camada da população. O meu ponto na crítica a esta questão da identidade não é que está errada, é que está incompleta, é que há uma razão económica. E a razão económica, eu tenho uma enorme frustração sobre como se fala de economia nos mídias, porque nós falamos sempre sobre as taxas de desemprego, o crescimento do PIB e uma coisa que ainda me causa mais os cabelos, que é quanto é que a Bolsa subiu. Isso não interessa para a maior parte das pessoas. Isso não interessa para a esmagadora maioria dos eleitores. O que é que os eleitores querem? Os eleitores querem saber de gráficos, por exemplo, que nos mostram que as desigualdades de rendimento nos Estados Unidos estão hoje piores do que eram no final do século XIX. Há uma curva que começa a descer com o Roosevelt e o New Deal e volta a subir a partir dos anos 70. Na minha opinião, não é apenas um problema identitário. É uma resposta de longo prazo aos efeitos do neoliberalismo, ou aos piores efeitos do neoliberalismo. E poucos presidentes foram tão neoliberais como, por exemplo, Bill Clinton. Ronald Reagan tem a fama de ser um presidente neoliberal, mas nós fomos a ver a prática das políticas e da financiarização da economia. Quem fez mais isso foi Bill Clinton. Uma altura em que houve um grande crescimento. O sonho americano, e com isto vão terminar, o sonho americano, que é encapsulado numa série que eu gosto muito, que é Os Simpsons. O que é que aparece nos Simpsons? Os Simpsons foram feitos em 89. E nós vemos Homer Simpson, um tipo com pouca instrução, que trabalha numa fábrica, que tem uma casa enorme, com garagem. Isso não é possível nos subúrbios. Isso não é possível hoje. Isso não é possível hoje. E eu vou citar o Bill Maher, uma das pessoas que diz mais disparates no mundo, mas disse uma coisa que eu achei bastante piada, que é: os jovens vão sempre odiar qualquer sistema económico que os obrigue a partilhar casas de banho a partir dos 30 anos. E essa é a verdade, é isso que se está a passar também nos Estados Unidos. Queria só um ponto final nesta questão, uma pequena discordância com o Bernardo e com a Diana, na questão das primárias do Partido Democrata. O Partido Democrata, a última vez que o Partido Democrata elegeu o candidato mais radical em termos de esquerda socioeconómica foi em 1972. Foi George McGovern que levou uma tareia de Richard Nixon. Mesmo o Obama, as pessoas esquecem-se disso. Há a questão identitária, mas economicamente o John Edwards era um candidato mais à esquerda nas primárias de 2008. Portanto, eu já ando a ouvir falar, pelo menos desde 2016,
que o candidato mais, digamos, radical ou mais populista dos democratas vai ganhar as primeiras, não ganha desde 72. Portanto, uma palavra de caution ou de cuidado. Eu queria também falar das consequências disto para a Europa, mas talvez seja onde o debate vai a seguir. Sim, eu ia só dar aqui uma nota extra, porque agora foi a altura de Natal e obviamente que um filme clássico do Natal é o Sozinho em Casa, e há uma cena famosa Sozinho em Casa em que o personagem principal, do Macaulay Culkin, o Kevin, vai fazer compras no supermercado, e este ano, por ser início de ano, fez um paralelo em relação aos preços que ele pagou e a conta final do que ele pagou e aquilo que pelos mesmos produtos, exatamente os mesmos produtos, os norte-americanos pagam agora. E esse foi talvez uma das ferramentas de comunicação económica e financeira mais eficazes que eu vi ao longo dos últimos anos. Muito mais eficaz do que qualquer conversa do próprio Donald Trump sobre PIB, sobre crescimento, etc. Porque isso fala diretamente para as pessoas. Claro que sim. Eu não estou em desacordo contigo, Alberto. O que me parece que aconteceu em determinada altura foi que essas condições económicas tremendas, não é? Estávamos a falar de livros e de séries, e eu diria para lerem um livro do Philip Meyer que se chama precisamente Rust Belt, que foi publicado pouco antes de Trump ser eleito. Foi antes de ele ganhar Sim, aquele estágio. sim. Ok, isso é interessante. E que conta a história de uma família no Rust Belt, depois daquilo tudo acontecer, não é? Depois da falência, daquelas coisas, quer dizer, que foram um drama nos Estados Unidos da América, e não menos que isso. É importante as pessoas perceberem. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque nos Estados Unidos sempre houve uma taxa de desemprego bastante alta, mas isso tinha a ver com o facto do emprego ser muito móvel, ou seja, as pessoas mudarem de emprego com muita facilidade. Eram despedidas ou despediam-se, estavam 2 meses sem trabalhar e, passado 2 meses, arranjavam outro emprego. Eram as provisional figures, não é? As provisional figures, exatamente, os números provisórios, não é? E, portanto, o que se passa em 2008, que vai muito ao encontro daquilo que tu estás a dizer, é que pela primeira vez os Estados Unidos tiveram um emprego de longa duração, não é? E isso foi um drama para uma série de famílias que faliram. Porque os empregos do pai e da mãe dependiam das fábricas. Claro. Não é? E essas pessoas ainda hoje podem não ter encontrado o seu caminho e o caminho para os seus filhos. E a crise económica americana vem daí. Agora, o que eu acho, e essa tua interpretação que a esquerda se esqueceu completamente, aliás, é um dos argumentos do Fukuyama, da classe operária, também, mais uma vez, não vamos ter problemas com as palavras, não é? A esquerda esqueceu-se completamente da classe operária, foi isto que aconteceu. E a direita percebeu. A direita percebeu e foi buscar essa classe operária, mas através de uma coisa poderosa. E isso o Fukuyama também argumenta. Não através de políticas económicas, porque não têm políticas através dos sentimentos. Exatamente, é verdade. Através dos sentimentos. E é aqui que nós estamos. É verdade. Nós temos o problema económico norte-americano subjacente. Ele não desapareceu completamente. Aliás, essas curvas, a observação desses gráficos é absolutamente brutal. Porque uma pessoa olha para um gráfico assim, não é? Que depois até pode ter uns momentos que é assim, mas depois baixa outra vez vertiginosamente. O problema financeiro não está resolvido. Mas eu até vou dizer mais uma coisa. O que interessa à política norte-americana neste momento é que esse problema não se resolva. Porque o não resolver desse problema alimenta radicalismos, e eu acho que há de ambos os lados uma vontade real de transformar a América e de implementar novas agendas. Não, isso claramente. Não é? Novas agendas que não são necessariamente, nem de um lado nem do outro, não são necessariamente, não são, ponto, democráticas. E é aqui que, quer dizer, e isto é verdade, absolutamente verdade, que o problema vem da economia americana, mas também é verdade... Parte, é as duas, ou seja, eu apenas disse que a explicação... Eu até diria mais do que tu aí, Alberto. O problema é fundamentalmente económico. Também há um problema de demografia, em que os brancos deixam de ser a deixam de ser a maioria e passam a ser a maior minoria, e isso também mexe profundamente com o pensamento americano, não é? E, portanto, tudo isso se junta. Mas aquilo que transforma verdadeiramente é transformar um problema económico num problema de identidade, não é? E aí é uma coisa que nós nunca vimos, ou há muito tempo que não vemos. Não é nunca vimos, é há muito tempo que não vemos. Nós no último episódio estávamos a discutir isso, e eu defendia que a política identitária começa quando os problemas económicos terminam. Mas nos Estados Unidos não é isso que se vê.
Nos Estados Unidos, o que se vê é política económica a transformar-se em política identitária. Tal e qual, é isso. Mas nós estávamos a discutir acho. o Pedro Sánchez em Espanha. E, para mim, esta ideia de que, neste momento, a Espanha está em crescimento económico, e é exatamente por estar em crescimento económico que o eleitorado começa a olhar para outro tipo de coisas, muito mais ligadas à política identitária, aos escândalos de corrupção do Pedro Sánchez, é um pós-materialismo. Ou seja, aí sim começa-se a olhar para a identidade quando já não temos que nos preocupar com o pão que colocamos na mesa todos os dias. Nos Estados Unidos há uma sobreposição. Exatamente. Aliás, o problema económico, como até a Catarina Maldonado Vasconcelos disse na nossa discussão, não é? O problema é material e as soluções que os partidos políticos dão são político-identitárias. Absolutamente, porque o Partido Republicano não tem políticas económicas que vão ajudar os perdedores da globalização, ou tem poucas. Alguma delas é a tarifa, mas não é necessariamente. Não sei se nós vamos falar das consequências desta ordem para a Europa. Sim, eu ia exatamente fazer esta transição, porque vocês estavam agora a falar de Espanha, sim. E eu ia perguntar primeiro ao Bernardo, Claro. Porque até foste tu que introduziste isto agora. Na Europa nós temos grande parte destes problemas também. Ou seja, temos também partidos políticos que estão a ter muita dificuldade de dar resposta a uma classe média que está em erosão claríssima e que tem muitos dos problemas que também tem nos Estados Unidos. E, portanto, nós, depois na Europa, sofremos não só as consequências da questão do expansionismo de Donald Trump, mas também as consequências de uma tentativa de exportar esta visão da sociedade, talvez corporizada na questão do Project 2025, mas que vai para além disso. Como é que nós na Europa arranjamos uma resposta no meio desta tempestade americana que nos afeta também diretamente? E o índice de Gini, enquanto isto, só cresce. Claro, a disparidade, ou seja, a classe média e desaparece. o nosso próprio declínio internacional. Claro. Isso também é muito importante. Isso é claro. Porque rouba-nos a autoestima toda, não é? Sim. Nós de repente olhamos para um mundo em que nós, Europa, somos um E desaparecimento. a tendência é descente. Não é? Não é? E eu acho que esta política externa de Donald Trump também está ligada a isso, porque sinto que nos próprios Estados Unidos também há esta sensação de que o declínio está a começar. E ao contrário de antes serem os portadores da democracia que trariam um mundo liberal, agora é o contrário. Agora vamos destruir esta ordem que criámos para tentar criar aqui alguma nova em que nos possamos manter no topo. E trazer a Europa atrás. É o que diz a estratégia de segurança nacional. Não é a Europa que nós temos agora, é a Europa que os Estados Unidos querem que nós sejamos. É um bloco euro-americano. Um bloco euro-americano e liberal. Sim. E respondendo à pergunta, e agora tocando novamente na questão da Diana em relação à verdade. Vocês desculpem, mas eu estou entusiasmadíssima. É assim mesmo. Temos um episódio de 2 horas, hoje temos tempo. Acho que se prende também com esta diferença que estávamos aqui a falar entre partidos de direita e de esquerda, quem é que consegue cativar aquele eleitorado da base. Eu acho que é por estarmos muito presos à verdade e a uma moralidade intelectual que a esquerda se esqueceu daquilo que é a base. Daquilo que foram os princípios, se quisermos, marxistas, leninistas, da fundação dos partidos mais à esquerda que ainda hoje persistem. O que é que acontece? Esse eleitorado, porque se sente frustrado naturalmente, principalmente pela questão material, foge para a direita. A direita não quer dizer que tenha um projeto económico. A direita, quando falo de direita, estou a falar da direita como a conhecemos agora com Donald Trump, ora bem... Não, mas a direita populista, pelo menos retoricamente, tem um projeto de apoio à classe operária. Mas é um projeto, mas sem programa. Tem uma promessa, mas não programa, não tem programa. Ou seja... Mas eu não disse programa, disse projeto. É isso, tem um projeto, mas não um programa, que é um bocadinho o que Donald Trump tem para todo o mundo. Tem um projeto, mas não um programa. O que me parece a mim é que, à falta desse programa, a direita populista consegue fazer algo muito bem, que é dizer a todos nós que vocês estão mal, mas a culpa não é vossa. E daí vem a política identitária. Vocês estão mal, mas não deixam de ser cidadãos muito valiosos por isso. E a culpa é das elites. O que está mal são as elites, a imigração, outros grupos identitários. Portanto, ao conseguirem colocar a culpa noutro sítio, desresponsabilizam das suas próprias vidas o eleitorado que está descontente. E claro que o eleitorado encontra de alguma forma uma boia de salvação também aí para o seu próprio ego, como falávamos aqui. A esquerda, por outro lado, vai à procura de não fulanizar as coisas, vai à procura de tentar criar, ainda por cima nós que estudamos relações internacionais, tentamos sempre sistematizar de alguma forma algo que neste momento parece completamente caótico, mas temos sempre esta tendência, e a esquerda também tem um bocadinho esta tendência. Os partidos de esquerda que agora se estão a evaporar têm esta tendência de olhar sempre no panorama macro, uma versão mais universalista de fazer política. O problema é que as pessoas já não se identificam com essa versão universalista porque têm dificuldade exatamente no ponto de vista material. E então agora temos a esquerda
a falar com um eleitorado Muito bem, isso é uma ótima ideia. que nunca falou na sua origem, não é? A esquerda, na sua origem, falava para o eleitorado que agora é da direita populista. Por isso é que aquele voto do Partido Comunista para o Chega não é um voto... Como não... da Frente Nacional do Partido Comunista para a Frente Nacional em França, Claro. como do ex-Partido Comunista para a AfD na Alemanha, são as mesmas regiões e as mesmas sociologias. Primeiro é um sempre. voto de revolta e o projeto político muito estatizante não é assim tão diferente. Até porque a esquerda, na Europa há aqui uma diferença um bocadinho... Há várias. Não, mas aquilo que o Bernardo disse, eu acho que se Não, aplica aos Estados Unidos e à Europa. isso é verdade, não isso é verdade, sim. Há muitas diferenças, evidentemente. Mas eu diria ainda uma coisa que acrescentaria a isso, é que a grande diferença do tipo de discurso é que a Europa centra tudo muito mais na imigração e num determinado grupo de imigrantes, que são os imigrantes muçulmanos, por razões óbvias, não é? Mas esta ideia do scapegoat, do bode expiatório de qualquer coisa, podem ser as elites, podem ser as minorias, podem ser os da parte da esquerda, podem ser os neofascistas, quer dizer, é este discurso de scapegoat, não é? Que é um discurso que vai muito ao encontro da ideia de vitimização, não é? Exato. Nós, cidadãos, não somos agentes, somos vítimas. Não é? Exato. E é muito mais fácil ser vítima do que ser agente. Claro. Alberto, e o professor Carlos Deixa eu só Gaspar... terminar, Sim, muito rápido, só para dizer que, por exemplo, ouvir o Bernie Sanders nos Estados Unidos, ouvir o Rui Tavares em Portugal, cativa. Cativa-te, são eloquentes, só que aquilo não é uma política de esquerda, no sentido em que não vai falar à base do eleitorado, vai falar a um corpo ligado à academia, ligado a uma elite política. A esquerda caviar, como normalmente se fala um bocadinho. Ou alguém que está Mas a interessado esquerda radical nasceu nas universidades nesse e, panorama portanto, macro. vai sempre ser assim. Mas acho que a esquerda nisto vai perdendo um bocadinho aquilo que é a sua gente. Vai perdendo aquilo que é o seu eleitorado de Não, base. já perdeu completamente. A esquerda tem que se reinventar. Isso não há dúvidas nenhumas da minha perspectiva, não é? A esquerda, e isto também é um problema transatlântico, não é? A não reinvenção da esquerda é um perigo. Porque a esquerda, quer dizer, deixou-se canibalizar completamente por discursos radicais e por discursos que esqueceram, no fundo, o eleitorado natural da esquerda. E enquanto a esquerda não der conta disso e não se transformar, não vai ser a direita que está na crista da onda que se vai transformar, certamente. Não é? Isto também me parece, de alguma maneira, digamos assim, a consequência lógica disto tudo que estamos a passar neste momento. E eu estava a dizer que o professor Carlos Gaspar esteve aqui connosco num dos Sim. nossos primeiros episódios e ele falou especificamente de que aquela ideia antiga que existia, que a batalha ideológica final seria entre o comunismo e as forças de direita Isto vai um fascismo. o fascismo Era também. Era essa a formulação na altura? Que agora a batalha, muito provavelmente ideológica final, será algures entre um nacionalismo e um conservadorismo um bocadinho mais um conservadorismo reacionário, exatamente. Como é que a esquerda, pelo menos a esquerda progressista, pode encaixar-se nesta equação hoje em dia? Que discurso é que podemos trazer da parte da esquerda progressista para entrar nesta luta ideológica que neste momento parece estar completamente perdida para projetos mais radicais de direita? Eu vou dar a minha opinião pessoal, baseada em algumas coisas que tenho lido, mas depois queria fazer pontos de nerdice de relações internacionais e prometo ser breve. É para isso que cá estamos. Que é o que eu gosto, normalmente. Eu acho que a esquerda tem que voltar aos fundamentais socioeconómicos. Tem que ser. Não há outra solução. Sim. Tem que voltar aos fundamentais socioeconómicos. Eu sou uma pessoa que acredita, não estou a dizer que o materialismo é tudo, mas eu acho que o materialismo explica muito dos fenómenos socioeconómicos, principalmente, e as pessoas esquecem-se disso, num mundo que tem recursos que não são infinitos, com questões climáticas que vão tornar esses recursos ainda menos infinitos e com uma população mundial que continua a crescer e que já estamos em 8 bilhões e vamos estar em 10 bilhões em 2050. Isso só torna as questões socioeconómicas mais importantes e não menos importantes. E eu acho que a corrida aos recursos. Exatamente. Claro. E acho que tem que ser aí, não há outra opção para a esquerda. É a minha opção pessoal. Queria só fazer um ponto em relação à Europa e esta, digamos, resposta à política. Portanto, nós falamos aqui interno e externamente nos Estados Unidos e faz todo o sentido, porque a política externa do Trump, que não é só do Trump, é a nova fase dos Estados Unidos que se inaugurou, na minha opinião, começou com o Tea Party em 2010, voltando para trás na história, mas é uma nova fase e que depois tem consequências estratégicas.
existe uma escola de pensamento nos europeus. Acho que toda a gente agora concorda que nós temos que investir mais e que temos que ter mais um certo grau de maior coordenação política. E depois há duas escolas retóricas. Há aquilo que eu chamaria a escola Daddy, que é a escola enquanto temos que ganhar tempo, e portanto temos que chamar Daddy aos Estados Unidos, temos que não os pôr nervosos, temos que ir assinar acordos comerciais ao campo de golfe para eles não nos baterem com muita força. E que é a mesma postura agora na Groenlândia. Exatamente, e era isso que eu ia dizer. E temos que fingir que os Estados Unidos não estão a ameaçar direta e indiretamente a integridade territorial de um membro da NATO. E depois há outra escola, que como não é surpresa, eu pertenço, em que temos que começar a usar a mesma linguagem de poder estrutural que os Estados Unidos e já é mais do que tempo. É mami, não é? Vamos chamar-lhe a escola de vamos lidar com os bullies do recreio. Não sei se isto é um nome catchy. Há um bully no recreio e eu tenho que mostrar o bully do recreio. Tenho agora um acrónimo. Isso. O acrónimo é dar-nos ao respeito. DR. É a fórmula DR. E acho que isto é consubstanciado e começa a haver um bocadinho desta resposta, por exemplo, no que aconteceu ontem mesmo na Groenlândia, em que vários países vão enviar, muito pequenos, mas vão enviar alguns contingentes militares, são 6 países ou 7 países diferentes. Se nós disséssemos há 10 anos que a Alemanha ia enviar um contingente militar para a Groenlândia para proteger de uma potencial ameaça dos Estados Unidos, as pessoas iam dizer, espera aí, andaste a beber o quê? E eu diria, há 5 talvez. Pronto, há 5. Mas é neste ponto que estamos. E é isso que tem que ser feito. Porque, só uma coisa, e depois concluo. Esta parte da retórica não é menor. Nós temos que... Tudo isto que vai ser feito na Europa vai custar muito dinheiro. E nós temos que dar uma missão e um sentido de missão aos europeus. Porquê é que nós estamos a gastar o vosso dinheiro? E se nós continuarmos a tentar fazer o projeto europeu, ou seja na NATO, na UE, seja o que for, às escondidas do público, enquanto pedimos mais dinheiro, isso não vai resultar. Nós temos de dizer o que é que se está a passar. E o que se está a passar é que a hegemonia liberal acabou. Não sabemos o que é que vem a seguir, mas a hegemonia liberal acabou. Acabou. Morta. É a história e foi um tempo bonito. Mas, neste momento, além de tratarmos, por exemplo, resolver alguns dos erros que fizemos, que não foi, na minha opinião, não foi apenas o desinvestimento nas militares, mas foi, por exemplo, e aqui vou ser controverso, a desnuclearização foi um enorme erro da Europa e a desindustrialização foi outro enorme erro da Europa, e nomeadamente da Alemanha, mas não só. Se não resolvermos esses erros, e estamos a tentar resolver, mas temos de ter uma retórica. E a retórica é aquela potência que existia, que tinha uma ordem que nos protegia, acabou e nós temos que nos dar ao respeito. E a Groenlândia, e se há um corolário positivo, a palavra favorita do Bernardo e de todos nós, é que a Europa finalmente parece que acordou para esta realidade e vamos ver se há vontade política e capacidade política para o fazer. Só que agora a Europa está neste momento, e estava a ler uma notícia sobre isso antes de chegarmos, está neste momento tão difícil que é. Já percebemos que a NATO não é aquilo que achávamos que era. E, portanto, vamos enviar tropas para a Groenlândia exatamente para combater esta fragmentação da NATO e para avisar Donald Trump que, afinal, estamos aqui. E o Putin agora vai dizer, então pá, mas estou a expandir a NATO para a Groenlândia? Agora estão lá todos, porquê? Nós estamos a rir, mas isto não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Sim, mas é um bocado aquele riso de... ao que nós chegámos, não é? Exato. Mas eu vou demorar só um último ponto, Diana. Sim, só um último ponto. Só para reforçar uma coisa que o Alberto disse, que eu acho que é tão importante e que nunca ninguém diz. O Alberto disse aqui que a Europa precisa de um propósito para criar mudança, não é? Se calhar era um bocadinho aquilo que estávamos a falar há bocado, não é, Bernardo? Se calhar nós temos mesmo que ter um propósito. Se calhar não temos que ter populistas, temos que ter um propósito, temos que ter uma narrativa, temos que ter alguma coisa pela qual que nos mobilize, não é? Nos faça aceitar os sacrifícios que vão ser necessários. Que nos faça aceitar os sacrifícios que vão ser necessários. E isto é uma das coisas que falta verdadeiramente à Europa. Eu não tenho a certeza se a política daddy ou se a política respect são antagónicas. Acho que é preciso. Mas aí é um ponto que nós já sabemos que discordamos. Acho que aí é preciso ter alguma habilidade diplomática. Já passámos. O ano passado sim, mas este ano não. O miúdo pequeno
que quer dar um pontapé no bully que tem 2 metros. Mas não é dar um pontapé. Quando o bully que tiver 2 metros nos vir tocar-lhe no dedo do pé, dá-nos um pontapé. É darmos ao respeito. Diana, é darmos ao respeito. Eu concordaria contigo até o ano passado. Este ano, acho que já passámos dessa fase. Agora, São 15 dias só de 2026. Não, mas já vem do segundo mandato. O Alberto quer dizer, passaram certas linhas vermelhas. Eu simplesmente ainda não tenho a certeza, eu pessoalmente Sim. ainda não tenho resposta para isso. Eu ainda não cheguei ao ponto em que digo, eu acho que esta política aqui é a política certa. Agora, aquilo que tu disseste do propósito é absolutamente essencial. Sim, eu até tenho uma proposta para esta nova doutrina, que é a doutrina Aretha Franklin, não é? Quer dizer, porque é a doutrina do respect. Boa. Olha, a doutrina Aretha Franklin é ótimo. Temos aqui até esta sugestão, acho que é uma frase excelente, mais catchy. Pronto, temos mesmo de acabar este tema. Obrigado por terem assistido à primeira parte do nosso episódio com a Diana Soler. O ABC do Mundo estará de volta nos próximos dias com a parte 2 desse episódio. Juntem-se a nós.